Para pensar no que dói mais, a ingratidão de quem você criou ou a humilhação de quem você sustenta. Porque eu descobri que quando as duas coisas vêm juntas, num sábado de chuva, na porta de um buffet caro, a dor tem gosto de metal na boca e peso de chumbo no peito. Me conta aí nos comentários, de qual cidade você está me acompanhando? Você já foi tratada como um problema pela própria família? Já sentiu aquele frio na barriga de perceber que para quem você ama, você é um estorvo? Deixa eu te contar o que aconteceu comigo naquela noite. Era sábado, 19h15 da noite, quando minha nora Patrícia me segurou pelo braço na calçada do Espaço Vila Véu, na Vila Olímpia, e disse com aquele sorriso de revista que ela treina na frente do espelho: Dona Cida, pelo amor de Deus, a senhora está parecendo uma funcionária da limpeza com essa roupa cinza. O dress code era Gold and Glamour, lembra? Espera aqui fora, embaixo do toldo. Quando o fotógrafo da coluna social for embora, o Rogério vem te buscar pelos fundos. Não entra agora para não estragar a entrada triunfal, tá bom? Meu filho Rogério, do lado dela, só abaixou a cabeça e murmurou: É rapidinho, mãe. Só espera a chuva passar. E eles entraram. Os dois entraram naquela festa de renovação de votos que eu tinha ajudado a pagar, usando o vestido que eu tinha costurado até às 3 da manhã de quinta-feira, me deixando ali na calçada como se eu fosse um pacote que não coube no carro. O segurança do buffet, um rapaz novo de terno preto apertado demais, veio até mim com aquela cara de quem recebeu ordem e pediu constrangido: A senhora pode se afastar um pouquinho da entrada principal? É que está atrapalhando o fluxo dos convidados. Eu me afastei. Claro que me afastei. Eu sempre me afasto, sempre me encolho, sempre caibo em qualquer cantinho que sobra. Fui até o canto do toldo, perto de uma coluna, onde a chuva que começava a cair de lado me alcançava mesmo assim. O vento jogava aqueles pinguinhos finos que molham mais que temporal, sabe? Aquela chuva fria de São Paulo que entra pelos ossos. Fiquei ali parada, segurando minha bolsa preta de couro sintético, aquela que eu comprei no Brás há 6 anos, sentindo a lã do meu tailleur cinza começar a pesar com a umidade. Eu mesma tinha feito aquele conjunto. Escolhi o tecido com cuidado, manta italiana legítima, R$ 190 o metro. Comprei 2,5 metros na rua 25 de março. Passei 3 tardes cortando, ajustando, fazendo e refazendo a lapela até ficar perfeita. O forro era de cetim cor de champanhe, as costuras invisíveis, o caimento impecável, mas era cinza. E Patrícia tinha pedido dourado e brilho. Olhei para baixo e vi meus sapatos de salto baixo, também pretos, confortáveis, começarem a escurecer com a água da chuva. Pensei em quantas vezes eu tinha andado com aqueles sapatos. Quantas vezes eu tinha subido no ônibus 6 horas da manhã para ir trabalhar no ateliê da Dona Sônia, lá nos Jardins, entrando sempre pela porta de serviço. 40 anos entrando por portas de serviço. 40 anos costurando vestidos para madames que eu nunca vi usar, porque meu lugar era na salinha dos fundos, com a máquina overlock e o cafezinho requentado. E agora, aos 68 anos, aposentada há 3, eu continuava entrando por portas de serviço. Só que dessa vez era meu próprio filho que me mandava esperar lá fora. Através do vidro da porta principal, eu via o salão iluminado. Lustres enormes de cristal, mesas com arranjos de rosas brancas e douradas, garçons de colete servindo espumante em taças altas. E lá no fundo, perto do palco onde tocava uma banda ao vivo, eu via Patrícia. O vestido que eu tinha feito para ela brilhava tanto que parecia uma árvore de Natal humana. Paetês dourados, decote em V até quase o umbigo, fenda lateral até a coxa. Tudo do jeito que ela pediu. Tudo do jeito que ela desenhou no guardanapo de papel quando veio aqui em casa, 2 meses atrás, me pedindo um favor. Dona Cida, a senhora tem aquelas mãos de fada, né? Eu vi um vestido numa revista, tipo Dolce & Gabbana, mas tá uns R$ 12.000. A senhora não consegue fazer um parecido? Eu compro o tecido, a senhora só faz o trabalho. É pro meu aniversário de casamento, vai ser a festa do ano. A senhora vai ficar tão orgulhosa de ver sua nora linda, imagina? Eu comprei o tecido.
R$ 640 do meu dinheiro. Ela nunca me pagou. Disse que o tecido era presente de sogra. E eu, como sempre, engoli e sorri. A chuva aumentou. O toldo não protegia mais nada. Sentia a água escorrer pelo pescoço, entrando pela gola do paletó. Meu cabelo, que eu tinha arrumado com tanto cuidado no salão da Dona Marta pela manhã, R$ 60 que eu paguei achando que ia entrar na festa, começou a desmanchar. O grampo que prendia o coque do lado esquerdo soltou e caiu no chão. Eu me abaixei para pegar e, quando levantei, senti a tontura. Pressão. Eu tinha esquecido de tomar o remédio da pressão de tarde, de tão nervosa que eu estava. Respirei fundo. Contei até 10 como a médica do postinho ensinou. Olhei para o celular. 19h52. Fazia quase 40 minutos que eu estava ali. 40 minutos na chuva. 40 minutos sendo invisível. Pensei em ligar para o Rogério, mas sabia que ele não ia atender. Estava ocupado posando para foto, brindando com os amigos, rindo daquelas piadas que ele conta quando quer impressionar. Meu filho. Meu único filho. O menino que eu criei sozinha depois que o pai dele morreu. Metalúrgico bom, trabalhador, infarto fulminante aos 53 anos, deixou eu e o Rogério com a casa quitada e um seguro de vida que pagou a faculdade do menino. Rogério se formou em administração. Arrumou um emprego bom, salário de R$ 7.500 líquidos por mês. Conheceu a Patrícia no trabalho dela, numa festa de fim de ano da empresa. Ela era bonita, toda produzida, unhas sempre feitas, cabelo sempre alisado, aqueles saltos altos que fazem barulho quando ela anda. Ele se apaixonou. Casou rápido. Eu fui madrinha. Usei um vestido azul marinho que eu mesma fiz, discreto, elegante. Patrícia achou sem graça, mas não disse nada na época. Depois que casaram, foi mudando. Devagar. Como quando você lava uma roupa colorida tantas vezes que ela vai desbotando sem você perceber direito. Primeiro foi o jeito de falar comigo. Dona Cida em vez de mãe. Depois foi o jeito de me visitar. Sempre correndo, sempre com pressa. Depois foram os pedidos. Dona Cida, só R$ 1.000 para completar a entrada do carro. Dona Cida, o Pedrinho precisa de material escolar. São só R$ 400. Dona Cida, a escola particular é 2.800 por mês, mas é o futuro do seu neto, né? E eu pagava. Claro que pagava. Minha aposentadoria de R$ 2.200, mais os 2.000 que eu tirava com costuras particulares, R$ 4.200 por mês. Eu gastava R$ 1.800 comigo. Remédios de pressão e diabetes, R$ 420. Luz, água, telefone, R$ 310. Feira no mercadinho da esquina, R$ 550. Passagem de ônibus, R$ 180. Sobrava, na teoria, R$ 2.400. Mas nunca sobrava, porque sempre tinha alguma coisa do Rogério. Sempre tinha. Calculei uma vez, numa madrugada de insônia, em 10 anos de casado, eu já tinha dado mais de R$ 240 mil para eles. R$ 240 mil que eu podia ter guardado, viajado, reformado minha casa. Mas não, eu dei. Porque era pro meu filho, pro meu neto. Porque mãe faz isso, né? Mãe se sacrifica. Só que mãe não pode virar capacho. E foi isso que eu me senti naquela noite. Capacho molhado jogado na porta de serviço. Peguei o celular de novo. Pensei em chamar um Uber e ir embora. Voltar para Penha, para minha casa simples de 2 quartos, subir os 17 degraus da escada porque o prédio não tem elevador, tomar um chá quente e esquecer aquela humilhação toda. Mas aí eu ia ter que explicar para o Pedrinho, meu netinho de 8 anos, por que a vovó não foi na festa do pai e da mãe dele. E ele ia ficar triste. E eu não aguento ver aquele menino triste. Então eu fiquei. Fiquei ali, encharcando, tremendo de frio, sentindo o rímel que a Dona Marta tinha passado em mim escorrer e arder nos olhos. Foi quando eu ouvi o barulho. Um motor diferente. Não era Uber, não era táxi. Era um motor grosso, potente, daqueles que você sente a vibração no chão. Olhei para a rua e vi uma limusine preta,
enorme, reluzente mesmo na chuva, parando bem na frente do Grand Hall, o outro buffet que ficava do lado do espaço Villavel. Aquele buffet eu conhecia de nome. Era onde faziam os eventos de gente famosa mesmo. Gala de moda, festa de celebridade, lançamento de grife. O motorista desceu com um guarda-chuva enorme, preto, daqueles que parecem tendas. Ele abriu a porta de trás da limusine e eu vi, mesmo de longe, mesmo com a chuva, uma mulher descer. Ela usava um vestido longo prateado que brilhava, cabelo preso num coque alto, brincos que cintilavam. Ela era magra, alta, elegante daquele jeito que não se compra, que vem de dentro. E quando ela virou o rosto na minha direção, enquanto o motorista a protegia da chuva, meu coração quase parou. Luna Bittencourt. A menina que eu ensinei a fazer bainha invisível 25 anos atrás, quando ela era estagiária no ateliê da Dona Sônia. A menina tímida, magrinha, que não sabia nem enfiar linha na agulha direito, mas tinha um olho para moda que eu nunca vi igual. A menina que chorava nos fundos do ateliê porque a patroa gritava com ela, e eu secava as lágrimas e dizia: "Você vai ser alguém, Luna. Você tem talento de verdade." E ela foi. Foi alguém. Foi a maior estilista do Brasil. Desfilou em Paris, em Milão, em Nova York. Vestiu atriz de Hollywood, cantora famosa, primeira-dama. Eu via ela na TV, nas revistas que as clientes deixavam no ateliê, e sentia um orgulho misturado com saudade. Orgulho porque eu ajudei. Saudade porque ela sumiu da minha vida quando ficou famosa, mas agora ela estava ali, a 3 metros de mim. Ela olhou para o Grand Hall, depois olhou para o lado, e os olhos dela me encontraram. Eu estava encolhida na coluna, pingando, provavelmente parecendo uma moradora de rua. Esperei que ela desviasse o olhar, entrasse no evento dela e me esquecesse. Mas ela não desviou. Ela franziu a testa. Disse alguma coisa para o motorista. Ele acenou que sim e veio andando na minha direção com o guarda-chuva. Meu Deus, ela me reconheceu. O motorista parou na minha frente, levantou o guarda-chuva sobre minha cabeça e disse educado: "A senhora Bittencourt gostaria de falar com a senhora." Eu nem consegui responder, só balancei a cabeça. Ele me acompanhou até a limusine, onde Luna tinha descido de novo e estava parada na calçada, debaixo do guarda-chuva dela, me olhando com aqueles olhos castanhos arregalados. "Mestra Cida?" ela disse, e a voz dela estava trêmula. "É a senhora mesmo?" "Mestra." Ela me chamou de mestra. "Oi, Luna." Eu consegui falar, e minha voz saiu fina, estrangulada. "Quanto tempo, menina?" Ela deu um passo na minha direção e pegou minhas mãos, as duas, apertou forte. As mãos dela eram quentes, macias, com aquelas unhas compridas bem feitas. As minhas eram geladas, ásperas de tanto costurar, com as juntas inchadas de artrose. "O que a senhora está fazendo aqui na chuva?" ela perguntou, olhando para o meu tailleur encharcado, para o meu cabelo desmanchado, para os meus sapatos escuros de água. "A senhora está bem? Está esperando alguém?" Eu ia mentir. Ia dizer que estava tudo bem, que eu estava só esperando o táxi que já ia embora. Mas quando abri a boca, o que saiu foi a verdade. "Tô esperando meu filho me buscar. Ele tá ali dentro." Apontei para o espaço Villavel com o queixo. "Na festa de renovação de votos dele. Eu fiz o vestido da minha nora, mas ela disse que eu não tô vestida direito para entrar agora. Mandou eu esperar aqui fora até o fotógrafo ir embora." Falei tudo de uma vez, sem respirar, e quando terminei, senti as lágrimas virem. Não queria chorar na frente dela. Não queria que ela me visse assim, fraca, humilhada. Mas chorei. Chorei ali, debaixo do guarda-chuva do motorista dela, na frente da menina que eu ensinei a costurar e que agora era milionária. Luna não disse nada por uns segundos. Ela só me olhou e vi a raiva crescer no rosto dela. Raiva daquele tipo gelado, controlado, perigoso. "A senhora não vai esperar ninguém," ela disse, e a voz dela não tinha mais tremor. Estava firme, decidida. "Hoje a senhora é minha convidada de honra. O tema do meu baile é raízes, e ninguém representa minhas raízes melhor que a senhora. Vem comigo."
Luna, eu não posso. Eu tô toda molhada. A senhora vai comigo, ela repetiu, e pegou meu braço com delicadeza, mas com firmeza. Eu tenho um ateliê completo lá dentro. Maquiadora, cabeleireira, tudo. A gente vai deixar a senhora deslumbrante, que é o que a senhora sempre foi, mestra Cida. Olhei para trás, pro espaço Vilavel. Vi Rogério, através do vidro, conversando com um grupo de homens, rindo, bebendo. Ele nem tinha olhado para fora uma vez. Nem uma vez. 45 minutos e ele nem veio ver se eu estava bem. Olhei pro celular. Ele tinha mandado uma mensagem. Finalmente. Mãe, pode entrar pelos fundos agora. Tá no beco do lado. O segurança vai te levar. Pelos fundos. Li aquilo 3 vezes. Pelos fundos. Como se eu fosse entregadora. Como se eu fosse uma vergonha. Desliguei o celular. Vamos, eu disse para Luna. E fui. Entrei naquela limusine que cheirava a couro legítimo e perfume caro. Sentei no banco macio e pela primeira vez em não sei quantos anos senti que alguém estava me tratando como gente. O motorista fechou a porta. Luna sentou do meu lado, pegou uma manta de caxemira que estava dobrada no banco e colocou sobre meus ombros. A senhora tá tremendo, ela disse. Calma. Daqui a pouco a senhora vai estar aquecida, arrumada e vai entrar no baile mais importante de São Paulo pela porta da frente. Comigo. Como minha convidada especial. Luna, eu não quero ser peso, Peso? Ela riu, mas não era uma risada feliz. Era uma risada indignada. Mestra Cida, a senhora me ensinou tudo. Tudo. Como segurar a tesoura, como fazer prega, como escolher tecido. Quando a dona Sônia me humilhava, a senhora me levantava. Quando eu não tinha dinheiro nem para passagem de ônibus, a senhora me dava. A senhora acredita que eu ia esquecer disso? Eu procurei a senhora, sabe? Procurei tanto. Mas o ateliê fechou, a dona Sônia morreu, ninguém sabia onde a senhora estava. E agora o destino coloca a senhora na minha frente, molhada, sozinha, humilhada pela própria família. Ela apertou minha mão. Hoje a senhora vai ver o que é ser tratada como rainha, porque é isso que a senhora é para mim. Eu não sabia o que dizer. Só consegui apertar a mão dela de volta. A limusine andou uns 50 metros e parou na entrada do Grand Hall. O tapete vermelho estava protegido por uma cobertura enorme. Tinha fotógrafos, câmeras de TV, gente elegante entrando. Um mundo que eu via pela televisão, mas nunca imaginei pisar. Respira fundo, mestra. Luna disse. Daqui a meia hora a senhora vai estar irreconhecível. E eu fui. Saí da limusine, entrei pelo tapete vermelho, subi a escadaria de mármore. Ninguém me parou. Ninguém me barrou. Porque eu tava com Luna Bittencourt. E quando você tá com gente que importa, você importa também. Engraçado como funciona, né? Lá dentro do Grand Hall, Luna me levou direto pros bastidores. Tinha uma sala enorme, cheia de espelhos com lâmpadas, araras de roupa, mesas com maquiagem, mulheres bonitas sendo produzidas. Luna chamou uma moça loira, alta, cheia de tatuagem no braço. Déia, essa é a mestra Cida, a mulher que me ensinou a costurar. Quero ela impecável em 30 minutos. Cabelo, maquiagem, roupa. Traz o vestido azul petróleo, aquele de manga longa que eu trouxe da última coleção. A moça olhou para mim, toda encharcada, e sorriu com uma simpatia genuína. Prazer, dona Cida. Vem comigo que a gente vai fazer mágica. Mágica. Ela não estava exagerando. Me levaram para uma sala menor, me deram um roupão branco felpudo, me pediram para tirar a roupa molhada. Uma outra moça veio com um secador de cabelo potente. Outra trouxe uma toalha quente. Eu me senti num spa daqueles que eu via nas propagandas de TV. Enquanto a Déia começava a secar meu cabelo, Luna entrou de novo, agora com um caderno velho de capa dura vermelha nas mãos. Mestra Cida, a senhora lembra disso? Peguei o caderno. Meu Deus, era meu. O caderno de medidas que eu tinha no ateliê da dona Sônia. Eu achei que tinha perdido quando o ateliê fechou. Como você tem isso? Perguntei, folheando as páginas amareladas. Lá estava tudo. Medidas de clientes antigas, rascunhos de moldes, anotações de tecidos.
Quando a dona Sônia morreu, a filha dela ia jogar tudo fora. Eu comprei o ateliê inteiro, as máquinas, os tecidos, tudo, e achei esse caderno. Guardei porque tem o nome da senhora na capa. Sabia que um dia ia devolver. Ela apontou para uma página específica. Olha aqui. Eu olhei. Era a ficha dela. Luna Bittencourt. Idade, 19 anos. Medidas, observações. Menina talentosa. Vai longe. Meus olhos encheram de novo. Eu fui longe por causa da senhora, Luna disse, ajoelhando na minha frente. E hoje eu vou retribuir um pouquinho do que a senhora fez por mim. Deixa eu cuidar da senhora hoje. Deixa. Eu deixei. E em 35 minutos eu estava outra. O cabelo que estava desmanchado agora estava preso num coque sofisticado, com mechas soltas que emolduravam meu rosto. A maquiagem era leve, mas valorizava meus olhos, escondia as olheiras, deixava minha pele brilhando. E o vestido. Meu Deus, o vestido. Azul petróleo, manga longa de renda, decote discreto, corte sereia que disfarçava a barriga e valorizava o quadril. Caía como uma luva. Porque era da coleção da Luna. E Luna tinha aprendido comigo a fazer roupa que veste de verdade. Não roupa que só fica bonita no cabide. Calcei a sandália de salto médio que a Déia me deu, prata, confortável. Olhei no espelho. Não parecia eu. Parecia uma versão de mim que eu não via há décadas. A Cida de antes de ficar viúva. A Cida de antes de virar só mãe, só costureira, só invisível. A senhora tá linda, Luna disse atrás de mim, sorrindo. Tá pronta para arrasar? Eu ia dizer que não. Ia dizer que eu não sabia como me comportar numa festa daquelas. Mas aí eu lembrei do Rogério me mandando entrar pelos fundos. Lembrei da Patrícia dizendo que eu estava parecendo faxineira. Lembrei de 45 minutos na chuva. Tô pronta, eu disse. E a gente saiu. O salão do Grand Hall era tudo que o espaço Vila Véu tentava ser e não conseguia. O pé direito era altíssimo, com um lustre central que parecia uma escultura de luz. As mesas eram poucas, umas 20, mas cada uma tinha arranjos de flores brancas e folhagens, velas grossas acesas, louças que eu sabia que eram caras só de olhar. O palco era enorme, com um telão de LED atrás. E gente, tanta gente bonita, famosa. Eu reconheci uma atriz de novela, um cantor que eu via no Fantástico, uma apresentadora de programa de auditório, e todos olharam quando eu entrei de braço dado com a Luna. Ela me levou até a mesa principal, a que ficava bem na frente do palco. Tinha uma plaquinha dourada. Mesa Luna Bittencourt, convidados VIP. Senta aqui, mestra, ela disse, afastando a cadeira para mim. Essa noite é sua. Sentei. Um garçom apareceu do nada, educado, e perguntou o que eu queria beber. Eu pedi água com gás porque não bebo. Ele trouxe numa taça linda, com gelo e uma rodela de limão. Luna subiu no palco. O salão silenciou. Um holofote iluminou ela. Boa noite a todos, ela começou, e a voz dela ecoou perfeita no microfone. Sejam muito bem-vindos ao Gala da Moda Brasileira, edição Raízes. Hoje a gente celebra não só o glamour, mas as pessoas que tornaram o glamour possível. As costureiras, as bordadeiras, as mestras anônimas que ensinaram a gente a transformar tecido em arte. Ela fez uma pausa e olhou para mim. E eu quero começar essa noite homenageando uma pessoa muito especial. Uma mulher que me ensinou tudo quando eu não era ninguém. Quando eu era só uma estagiária assustada que não sabia nem enfiar linha na agulha. Mestra Cida dos Santos, levanta por favor. Meu coração disparou. Todo mundo olhou para mim. As câmeras viraram. Eu levantei, tremendo, sem saber se sorria ou chorava. Mestra Cida, Luna continuou, e a voz dela falhou um pouquinho, emocionada. A senhora me ensinou que roupa boa não é a que custa mais, é a que é feita com amor e técnica. A senhora me ensinou humildade, generosidade, excelência. E hoje eu tô aqui nesse palco, porque a senhora acreditou em mim quando ninguém acreditava. Obrigada, mestra. Essa noite é sua. Palmas para ela, gente. O salão inteiro aplaudiu. Aplaudiu de pé.
Eu vi gente se levantando, batendo palmas, sorrindo para mim. Alguém gritou, "Linda!" Uma flecha estourou. Outra, mais outra. Eu estava sendo fotografada, aplaudida, reconhecida. E do lado de fora, separado só por uma parede de vidro, estava meu filho na festa vagabunda dele, sem saber que eu estava ali. Ainda. Sentei de novo, as pernas bambas. Luna desceu do palco e veio me abraçar. Um abraço apertado, daqueles que dizem mais que 1000 palavras. Obrigada por ter aceitado, ela sussurrou no meu ouvido. Obrigada por ter me ensinado. Obrigada por existir. Obrigada a você, menina, eu consegui responder. Você me salvou hoje. Ela se afastou, enxugou uma lágrima discreta e sorriu. Agora aproveita a noite, mestra. Come, bebe, conversa, fica à vontade. Qualquer coisa que a senhora precisar, só me chama. E ela foi recepcionar outros convidados. Eu fiquei ali, sentada naquela cadeira estofada, olhando o salão, ainda sem acreditar direito. Uma senhora se sentou do meu lado. Devia ter uns 70 anos, cabelo branco curtinho, brincos de pérola, vestido rosa claro elegante. Prazer, dona Cida. Eu sou Helena Meirelles, editora da revista Moda em Estilo. A senhora trabalhou onde durante todos esses anos? E a gente começou a conversar. Ela perguntou da minha história, dos ateliês onde trabalhei, das clientes que atendi. Contei de quando fiz o vestido de noiva de uma socialite famosa e ela nem soube meu nome. Contei de quando bordei à mão 240 cristais num corpete e recebi só R$ 350 pelo trabalho. Helena balançou a cabeça indignada. A gente precisa valorizar mais essas mestras, ela disse. Sem vocês não existe moda. Sem vocês não existe nada. Outros convidados vieram falar comigo. Um estilista jovem pediu meu telefone porque queria aprender técnicas antigas de alfaiataria. Uma blogueira de moda me pediu para tirar foto e postou na hora, marcando Luna. Em 15 minutos eu tinha 500 curtidas. 500 curtidas. Eu, Maria Aparecida dos Santos, costureira aposentada da Penha. O jantar começou. Serviram uma entrada de carpaccio de salmão com alcaparras e azeite trufado. Eu nem sabia o que era trufa, mas estava uma delícia. Depois veio um risoto de fungo, com lascas de parmesão que derretia na boca. E de sobremesa, um petit gâteau com sorvete de creme que eu comi devagar, saboreando cada garfada. Enquanto eu comia, olhei para o lado. Dava para ver, através da parede de vidro fosco que separava os dois buffets, a silhueta da festa do Rogério. Música alta, gente dançando, aquela agitação de festa comum. Aqui dentro era diferente. Era música ambiente suave, conversas elegantes, gente que ria baixo. Era outro mundo. E eu estava nesse mundo. Não naquele. Foi quando vi um movimento estranho do outro lado do vidro. Alguém colado na parede, tentando espiar para dentro do Grand Hall. Depois mais gente. Um tumulto. Uma das organizadoras do evento, uma moça de vestido preto, apareceu e disse alguma coisa para o segurança. Ele acenou que sim e foi até a porta da frente. 5 minutos depois, ouvi vozes alteradas lá fora. Levantei da mesa, curiosa. Outras pessoas levantaram também. A gente se aproximou do saguão de entrada. E foi aí que eu vi Rogério, Patrícia e mais 3 casais da festa deles, todos tentando convencer o segurança a deixar eles entrarem. Eu sou filho da dona Cida, Rogério estava dizendo, alterado, apontando para dentro. Ela tá aí dentro, a minha mãe, eu preciso falar com ela. Patrícia, do lado dele, estava com o celular na mão, mostrando alguma coisa para o segurança. Olha aqui, ela é minha sogra. Tá vendo? A gente é família. A gente só quer entrar um pouquinho, tirar uma foto com a Luna Bittencourt. A gente é fã. O segurança, um homem grande de terno preto, mantinha a voz calma, mas firme. O evento é exclusivo e mediante convite. A senhora Cida dos Santos não autorizou acompanhantes. E mesmo que autorizasse, os senhores não estão no dress code. Este é um evento black tie. Black tie? Patrícia olhou para baixo, para o vestido dourado berrante dela, para os sapatos de saltão pontudo que eu sabia que ela tinha comprado parcelado em 12 vezes. Eu tô de vestido de gala, isso aqui é importado.
Eu podia ter dito. Podia ter gritado. É mentira! Fui eu que fiz, com R$ 640 de tecido que eu paguei. Mas não disse. Fiquei ali, parada, vendo a cena se desenrolar. Rogério me viu. Através do vidro, nossos olhos se encontraram. Mãe! Ele gritou, batendo na porta de vidro. Mãe, abre aqui! Que história é essa? A senhora estava lá fora na chuva e agora está aí dentro? A gente estava te procurando. Mentira. Mentira deslavada. Ele não me procurou. Ele mandou eu entrar pelos fundos e esqueceu de mim. Luna apareceu do meu lado, discreta. Quer que eu mande o segurança liberar eles, mestra? Ela perguntou baixinho. Olhei para o meu filho, para o desespero no rosto dele. Não era desespero de preocupação. Era desespero de oportunista, que viu a chance de tirar foto com gente famosa e não quer perder. Olhei para Patrícia. Pro jeito que ela estava puxando o decote do vestido para cima porque estava caindo, pro jeito que ela estava suada, com o rímel já borrado. O vestido que eu fiz com tanto cuidado estava amassado, manchado de bebida na barra. Olhei para os amigos deles, curiosos, celulares na mão prontos para gravar tudo. Não, eu disse para Luna. Deixa eles aí fora. Tem certeza? Absoluta. Luna acenou para o segurança. Ele entendeu. Virou para as pessoas na porta e disse: Lamento, mas vou ter que pedir que os senhores retornem ao evento de vocês. Estão atrapalhando a entrada dos convidados. Convidados? Patrícia berrou. Que convidados? A minha sogra está aí dentro e ela nem é famosa. Ela é costureira aposentada. Foi aí que eu me aproximei. Atravessei o saguão, subi os 3 degraus de mármore, fiquei bem na frente da porta de vidro, de frente para o meu filho e para minha nora. Eles me olharam de cima a baixo, sem acreditar. Rogério arregalou os olhos. Patrícia abriu a boca, mas não saiu som. Eu estava diferente. Eu sei, o vestido azul petróleo, o cabelo arrumado, a maquiagem, a postura ereta. Eu não parecia a mulher que eles tinham deixado na chuva 3 horas atrás. Mãe, Rogério conseguiu dizer, a voz sumida. Que roupa é essa? O que a senhora está fazendo aí? Eu olhei para ele em silêncio. Deixei o silêncio pesar. Deixei ele suar. Deixei Patrícia se remexer, desconfortável. Depois eu disse, calma, Clara. Tô fazendo o que vocês não me deixaram fazer na festa de vocês. Tô sendo tratada com respeito. Virei as costas. Voltei para o salão. Não olhei para trás. Ouvi o Rogério batendo no vidro, chamando meu nome. Ouvi Patrícia gritando alguma coisa. Ouvi o segurança pedindo para eles se retirarem. Mas não parei. Voltei para minha mesa, sentei, peguei a taça de água com gás e bebi devagar. Helena Meirelles, a editora, olhou para mim com um sorriso de canto. Família complicada? Ela perguntou. Você nem imagina, eu respondi. E a gente brindou, mesmo só com água, e a noite continuou. Mas eu sabia que essa noite tinha acabado de mudar a minha vida. Para sempre. A festa continuou, e eu tentei aproveitar, juro que tentei, mas minha cabeça não parava de voltar para a porta. Pro Rogério batendo no vidro, pra Patrícia gritando, pro desespero nos olhos deles quando perceberam que eu não ia abrir aquela porta. Luna voltou para a mesa depois de circular pelo salão, cumprimentando os convidados. Ela se sentou do meu lado e pegou minha mão. A senhora tá bem, mestra? Ela perguntou baixinho. Se quiser ir embora mais cedo, eu mando o motorista levar a senhora em casa. Não, eu disse. Não quero ir, ainda não. Porque no fundo mesmo, eu sabia que quando eu saísse dali, quando voltasse para minha casa na Penha, quando acordasse no domingo de manhã, ia ter que lidar com a bomba que eu tinha acabado de jogar no meio da minha família. Então eu fiquei. Assisti o desfile de uma coleção nova que uma estilista jovem apresentou no palco. Modelos magras desfilando roupas que pareciam esculturas. Conversei com mais gente. Tirei mais fotos. Sorri até minha bochecha doer. Mas quando deu 23 horas e 15 minutos, a bateria do meu celular que eu tinha desligado acabou de vez. E eu comecei a sentir o cansaço bater. As pernas doendo de ficar em pé com salto, mesmo que baixo. A cabeça pesada. A emoção toda do dia cobrando o preço.
Luna percebeu. Vem, mestra, ela disse, levantando. Vou mandar a senhora para casa. A senhora deve estar exausta. Eu não neguei. Me despedi de Helena Meireles, que me deu um cartão de visita e disse que queria fazer uma matéria sobre mestras esquecidas da costura brasileira. Guardei o cartão na bolsa prateada pequena que a Déia tinha me emprestado. Luna me acompanhou até a limusine. Antes de eu entrar, ela tirou um envelope branco do bolso do vestido dela. Isso aqui é para a senhora, ela disse, colocando na minha mão. Luna, não precisa... Precisa sim. Abre em casa. E qualquer coisa mesmo, a senhora me liga. Meu número pessoal tá aí dentro. Ela me abraçou forte, e eu senti que ela estava tremendo um pouquinho. A senhora mudou minha vida, mestra Cida. Hoje eu só devolvi um pouquinho. Você mudou a minha também, menina, eu disse. Hoje você mudou. Entrei na limusine. O motorista fechou a porta e perguntou meu endereço. Eu dei. Rua das Camélias, 423, Penha, 2º andar. Ele não pareceu surpreso nem nada. Só acenou e começou a dirigir. Enquanto a gente atravessava São Paulo, eu abri o envelope. Dentro tinha um cartão de papel com o logo da grife da Luna, escrito à mão. Mestra Cida, a senhora me ensinou que dignidade não tem preço, mas respeito tem valor. Esse valor está aqui embaixo. Use para a senhora. Só para a senhora. Com amor e gratidão eterna, Luna. Embaixo tinha um cheque. 15 mil reais. 15 mil reais. Eu olhei para o número escrito por extenso, para os zeros, para a assinatura dela no canto. Minha mão tremeu tanto que quase deixei o cheque cair. 15 mil reais. Era mais do que eu ganhava em 3 meses. Era mais do que eu tinha na poupança. Era dinheiro de verdade. Dobrei o cheque com cuidado, coloquei de volta no envelope, guardei no fundo da bolsa e chorei o caminho inteiro até em casa. O motorista parou na frente do meu prédio. Um prédio velho de 3 andares, sem porteiro, com a pintura descascada. Bem diferente da Vila Olímpia, onde eu tinha passado a noite. Ele desceu, abriu minha porta, me ajudou a sair. A senhora precisa que eu suba com a senhora? Ele perguntou, olhando para os degraus mal iluminados da entrada. Não, obrigada. Eu conheço cada buraco desse chão, eu disse, tentando sorrir. Ele acenou, educado. Esperou eu entrar e só foi embora quando eu acenei da janela do 2º andar. Tranquei a porta de casa. Acendi a luz da sala. Tudo do jeito que eu tinha deixado. O sofá velho de chenille bege. A televisão pequena em cima da mesinha de madeira. O tapete de crochê que eu mesma fiz. A foto do meu falecido marido na parede, sorrindo de bigode. Você acredita no que aconteceu hoje, seu Antônio? Eu perguntei para a foto dele, como sempre fazia quando estava sozinha. Você acredita que nosso filho me deixou na chuva? Ele não respondeu, claro. Mas eu senti que se ele tivesse vivo, teria descido lá no buffet e dado um sacode no Rogério. O seu Antônio era calmo, paciente, mas não engolia desaforo, não. Principalmente com família. Fui pro quarto, tirei o vestido lindo com cuidado, pendurei no cabide. Ia devolver pra Luna segunda-feira, bem passadinho, cheiroso. Tirei a sandália prateada, desmanchei o penteado, tirei a maquiagem com algodão e água micelar que eu tinha comprado na promoção. Quando olhei no espelho do banheiro, vi a Cida de sempre. Cabelo grisalho, curto, despenteado, rosto cansado, olheiras, rugas que não tinha 30 anos atrás, corpo de 68 anos que já trabalhou demais, que já carregou peso demais. Mas alguma coisa era diferente. Meu olho. Tinha uma coisa diferente no meu olho. Não era brilho, era firmeza. Coloquei a camisola de algodão florida, a mesma que eu usava fazia 5 anos, e fui para a cama. Mas não consegui dormir. Ficava pensando no Rogério. No quanto ele devia estar desesperado agora. Será que ele já tinha ido lá em casa? Tocado a campainha? Ligado 1000 vezes para o celular que estava descarregado? Levantei, liguei o celular na tomada. Demorou uns 2 minutos para ligar. Quando a tela acendeu, começaram a entrar as notificações. 37 ligações perdidas do Rogério. 23 mensagens dele. 15 ligações da Patrícia. 11 mensagens dela.
3 ligações de números que eu não conhecia. Abri as mensagens do Rogério. Li uma por uma. 19h52. Mãe, pode entrar pelos fundos agora. Tá no beco do lado. O segurança vai te levar. 20h15. Mãe, onde a senhora tá? Já mandei o segurança buscar. 20h47. Mãe, a senhora foi embora? Responde pelo amor de Deus. 21h20. Mãe, a gente tá preocupado. Liga pra gente. 21h55. Mãe, que história é essa que a senhora tá no evento do lado? A Patrícia viu no Instagram da Vogue. Isso é verdade? 22h10. Mãe, pelo amor de Deus, me atende. 22h18. A gente foi lá e a senhora estava mesmo lá dentro. A senhora não quis nem falar com a gente. Que absurdo é esse? 22h35. A senhora tá fazendo a gente passar vergonha. Todo mundo aqui viu. Todo mundo. A senhora podia pelo menos ter avisado que conhecia a Luna Bittencourt. 23h02. A senhora é inacreditável. Deixa a gente preocupado, some, não responde. Eu vou aí amanhã cedo. 00h15. Tô passando aí. A senhora não tá em casa? Onde a senhora foi dormir? Tô desesperado aqui. 0h23. Ok, a senhora deve ter ido dormir na casa de alguma amiga. Mas amanhã a gente precisa conversar. Isso que a senhora fez hoje foi muito feio. Muito feio. Eu que fiz foi muito feio. Não ele me deixar na chuva. Não a Patrícia me mandar esperar na calçada como cachorro. Mas eu aceitar ser tratada bem por outra pessoa. Respirei fundo. Contei até 10. Não respondi. Abri as mensagens da Patrícia. 22h05. Dona Cida, que surpresa maravilhosa saber que a senhora conhece a Luna. A senhora podia ter falado. A gente ia adorar tirar uma foto com ela. 22h30. Dona Cida, a senhora pode pedir para a Luna me seguir no Instagram? Eu posto muito conteúdo de moda. Acho que ela ia gostar. Meu, oura, é? 23h10. Dona Cida, a senhora já foi embora? A gente queria dar um oi pelo menos. 00h40. Dona Cida, onde a senhora tá? O Rogério tá preocupado. 01h30. A senhora é muito egoísta. Podia ter apresentado a gente pra Luna. A gente é sua família. Egoísta. Eu era egoísta. Desliguei o celular de novo. Arranquei da tomada. Coloquei na gaveta da mesinha de cabeceira, embaixo das receitas médicas antigas. E tentei dormir. Mas o sono não veio fácil. Quando veio, já era quase 4 da manhã. Acordei com alguém batendo na porta. Batendo forte, insistente. Olhei para o relógio em cima do criado mudo. 8h23 da manhã de domingo. A batida continuou. Mãe, abre essa porta. Eu sei que a senhora tá aí dentro. Rogério. Levantei, vesti o roupão por cima da camisola, calcei o chinelo de quarto. Não me olhei no espelho. Não passei nada no rosto. Fui até a porta e abri. Ele estava com a mesma roupa da festa. Calça social preta amassada, camisa branca com o primeiro botão aberto, gravata torta, olheiras fundas, cabelo despenteado, cheiro de bebida misturado com suor. A senhora sumiu. Foram as primeiras palavras dele. Não bom dia. Não como a senhora tá. A senhora sumiu. Entrou, eu disse me afastando. Ele entrou. Ficou ali parado no meio da sala, olhando em volta, como se estivesse procurando alguma coisa. Ou alguém. A senhora passou a noite aqui? Ele perguntou. Onde mais eu passaria? Sei lá. A senhora sumiu do nada ontem. Apareceu num evento de gente rica. Não quis falar com a gente, desapareceu de novo. Eu liguei 1 milhão de vezes. Meu celular descarregou. Eu disse calma. Fui até a cozinha, coloquei água para ferver no bico de gás. Quer um café? Eu não quero café, mãe. Eu quero entender que loucura foi aquela ontem. Peguei o coador de pano, o pó de café do pote de vidro. Coloquei 2 colheres, despejei a água quente devagar, do jeito que eu sempre faço. O cheiro de café fresco encheu a cozinha. Rogério ficou me olhando, esperando eu dizer alguma coisa. Eu não disse. Deixei o café coar. Peguei uma xícara, me servi. Sentei na cadeira da mesa de fórmica, a mesma mesa onde eu tomei café com o pai dele durante 20 anos, e bebi um gole.
Mãe, Rogério puxou a outra cadeira, sentou na minha frente. Conversa comigo, por favor. Sobre o quê? Eu perguntei, olhando para ele por cima da xícara. Sobre ontem. Sobre tudo. A senhora me deixou preocupado, mãe. A gente não sabia onde a senhora estava. Eu estava lá fora, eu disse. Na chuva, esperando vocês me chamarem. Lembra? Ele abaixou o olhar. A Patrícia explicou isso. Foi um mal-entendido. Tinha muita gente na entrada, o fotógrafo estava atrasado. Ela achou melhor a senhora esperar um pouquinho para não pegar aquele tumulto todo. 45 minutos, Rogério. Eu cortei. 45 minutos na chuva. Mãe, a gente não sabia que estava chovendo tanto. Tinha um vidro. Era só olhar. Silêncio. Ele passou a mão no cabelo, nervoso. Tá bom, foi ruim. Foi. A gente errou. Mas a senhora também exagerou, né? Sumir assim, ir para outro evento? Eu não fui. Eu fui levada. Como assim? Contei. Contei da limusine, da Luna, do convite, de tudo. Ele me ouviu com a boca meio aberta. A senhora conhece a Luna Bittencourt? Ele perguntou quando terminei. A estilista? Aquela que veste artista de Hollywood? Conheci ela antes de ser famosa. Ensinei ela a costurar. E a senhora nunca falou isso? Você nunca perguntou. Mais silêncio. Ele levantou, foi até a pia, jogou água no rosto. Ficou ali parado, pingando, olhando para a rua pela janelinha da cozinha. A Patrícia tá muito chateada, ele disse de costas. Imagino. Ela queria muito conhecer a Luna, tirar uma foto, postar no Instagram dela. Eu sei. A senhora podia ter apresentado a gente, mãe. Foi aí que alguma coisa estourou dentro de mim. Uma coisa que eu vinha segurando fazia anos, fazia décadas. Uma raiva antiga, cansada, pesada. Levantei da cadeira, fui até o quarto, peguei minha bolsa velha de couro sintético que eu tinha usado para ir na festa. Voltei para a cozinha, tirei a carteira de dentro, abri. Peguei os comprovantes de transferência bancária que eu guardava ali, dobrados. Joguei na mesa na frente dele. Lê, eu disse. Ele olhou para os papéis sem entender. Mãe, que é isso? Lê. Ele pegou o primeiro. Transferência bancária. R$ 2.000. Data, 15 de novembro. Favorecido, Rogério dos Santos. Descrição, mensalidade Pedrinho. Pegou o segundo. R$ 2.000. Data, 15 de outubro. Mesma coisa. Pegou o terceiro, o quarto, o quinto. Isso aqui são todos os comprovantes dos últimos 6 meses, eu disse. R$ 2.000 por mês. R$ 12.000. E eu tenho mais. Guardados na gaveta do meu quarto. 5 anos de comprovantes. Sabe quanto dá? Ele não respondeu. R$ 120.000, eu falei por ele. R$ 120.000 que eu transferi para você nesses últimos 5 anos. Fora os presentes. Fora as ajudas que você pedia e eu dava em dinheiro vivo. Se contar tudo, desde que você casou, passa fácil de 200.000. Mãe, eu sempre precisei. Você nunca precisou. Você ganha R$ 7.500 por mês. A Patrícia ganha R$ 5.200 como coordenadora de RH. Isso dá R$ 12.700. Vocês moram num apartamento de 2 quartos em Moema que custa R$ 1.900 de aluguel, mais 320 de condomínio. A escola do Pedrinho custa R$ 2.800. Sobra quanto? Ele ficou em silêncio. Sobra R$ 7.680, eu respondi por ele. Mais que o suficiente para viver bem. Mas não sobra. Nunca sobra. Sabe por quê? Porque a Patrícia quer viver como rica sendo pobre. O carro que vocês têm, aquele SUV, custa R$ 1.400 por mês de financiamento. O seguro, R$ 750. A academia dela, R$ 350. O salão de beleza dela escova toda semana, R$ 240 por mês. As roupas de marca, os restaurantes caros para os stories do Instagram, as viagens parceladas em 12 vezes. Vocês vivem no vermelho, Rogério, e eu tampo o buraco. A senhora é minha mãe. E você é meu filho. Eu sei que mãe ajuda. Mas ajudar não é bancar vida de rico. Ajudar não é eu comer miojo no fim do mês porque não sobrou o dinheiro da feira depois que eu te transferi R$ 2.000.
Vi o queixo dele tremer. Eu não sabia que a senhora estava passando por isso. Porque você nunca perguntou. Você nunca pergunta, Rogério. Você só pede. Sentei de volta na cadeira. De repente, eu estava cansada demais para ficar em pé. Ontem à noite, eu continuei, mais baixo agora. Quando eu estava lá na chuva, sabe o que eu pensei? Pensei em todas as vezes que eu acordei 5 da manhã para fazer hora extra no ateliê. Todas as vezes que eu costurei até de madrugada para ganhar R$ 50 a mais. Todas as vezes que eu não comprei um remédio mais caro porque eu precisava guardar dinheiro para te ajudar. E pensei, será que ele sabe? Será que ele faz ideia do que eu abri mão por ele? Mãe, aí eu vi você lá dentro rindo, bebendo, curtindo a festa, e você nem olhou para fora uma vez. Nem uma vez, Rogério. 45 minutos e você não olhou para ver se eu estava bem. Uma lágrima desceu no rosto dele. Eu sinto muito, ele disse, a voz embargada. Eu sinto muito, mãe. Eu fui um idiota. A Patrícia também. A gente foi. Foram. Ele enxugou o rosto com as costas da mão. Como a gente faz para consertar isso? Respirei fundo. Peguei a xícara de café, já fria, e tomei mais um gole. Não sei se dá para consertar, filho. Não sei se eu quero. Como assim? Eu tô cansada. Cansada de quê? De ser sua mãe banco, de ser a reserva de emergência, de ser a que resolve problema. Eu criei você para ser homem, não para ser menino mimado. Ele levantou de novo, passou a mão no rosto. A senhora vai parar de me ajudar? É isso? Vou. O silêncio que caiu foi tão pesado que eu senti ele no peito. A mensalidade do Pedrinho vence dia 5, ele disse, a voz tensa. Eu sei, eu vou pagar, mas não vou transferir o dinheiro para você. Como assim? Vou pagar direto na tesouraria da escola, no nome do meu neto. Você não vai mais ver a cor desse dinheiro. A senhora não confia mais em mim? Não. Foi como um tapa. Vi na cara dele. E o resto? Ele perguntou, a voz falhando. O condomínio, o mercado, as contas? Se virem, mãe. Se virem, Rogério. Você ganha bem. Sua mulher ganha bem. Vocês têm condição. Só precisam parar de gastar com besteira. Ele encostou na geladeira, as pernas bambas. A gente não vai conseguir, ele disse. A gente tá devendo cartão. Tá devendo a parcela do carro atrasada. Então vende o carro. A Patrícia nunca vai aceitar. Ela precisa do carro. Então, ela arruma um jeito de pagar. Ele me olhou como se eu tivesse falado em língua estrangeira. A senhora tá diferente, ele disse. Tô. Por causa de ontem? Por causa de muitos ontens. Ontem foi só a gota. Ele veio até a mesa, sentou de novo, pegou minha mão. A mão dele estava tremendo. Mãe, por favor, a gente precisa da senhora. Vocês precisam do meu dinheiro. Não é a mesma coisa. Não é só isso. É sim, Rogério. Quando foi a última vez que você veio aqui sem pedir nada? Quando foi a última vez que a gente tomou café junto só para conversar? Quando foi a última vez que você perguntou como eu tô, se meu joelho tá doendo, se eu tô tomando o remédio direito? Ele abaixou a cabeça. Eu não lembro, ele admitiu. Eu também não. Soltei minha mão da dele. Levantei. Fui até a pia, lavei a xícara. Acho melhor você ir, eu disse de costas. A Patrícia deve estar te esperando. A gente precisa conversar mais. Não hoje. Hoje eu quero ficar sozinha. Ouvi a cadeira arrastar. Os passos dele até a porta da sala, a porta abrindo. Mãe, ele disse, a voz baixa. Eu amo a senhora. A senhora sabe disso, né? Não virei. Sei, eu disse. Mas amor sem respeito não vale nada. A porta fechou. Fiquei ali parada na pia, ouvindo o silêncio da casa. Ouvindo o barulho da rua lá embaixo, ouvindo meu coração batendo devagar, cansado. Depois fui pro quarto. Peguei o envelope que a Luna tinha me dado. Olhei pro cheque de novo. 15 mil reais. Dinheiro que eu podia usar para mim. Só para mim. Quando foi a última vez que eu tinha feito isso? Não lembrava. Guardei o cheque na gaveta, junto com os outros comprovantes. Segunda-feira eu ia no banco depositar. Mas antes, eu ia fazer uma coisa que eu não fazia faz tempo. Ia cuidar de mim.
Segunda-feira de manhã, acordei cedo, 6 horas, como sempre. Mas não levantei correndo para fazer café e ligar a televisão no programa de notícia. Fiquei deitada, olhando para o teto, pensando em quantas segundas-feiras eu tinha acordado cedo para costurar para ganhar dinheiro que ia direto para o bolso do meu filho. Quantas vezes eu tinha recusado o serviço porque estava cansada, com o joelho doendo, com a vista embaçada, mas no fim aceitava porque precisava ajudar o Rogério. Não hoje. Hoje eu ia fazer diferente. Levantei, tomei banho demorado, passei creme no corpo todo, coisa que eu só fazia quando lembrava. Me vesti com calça jeans e blusa de manga comprida azul clara, confortável. Calcei o tênis de caminhada que eu tinha comprado no ano passado e usado 3 vezes só. Tomei café da manhã de verdade. Pão francês com manteiga, queijo, presunto, suco de laranja que eu espremi na hora. Sentei na mesa, comi devagar, sem pressa. Quando terminei, peguei a bolsa, o cheque, os documentos e saí. O banco abria às 10. Eu cheguei 9h40, peguei a senha, esperei sentada nas cadeiras de plástico duras. Tinha uma moça grávida do meu lado, uma senhora mais velha que eu com andador, um rapaz jovem mexendo no celular. Quando chamaram minha senha, fui até o caixa. Uma moça jovem, cabelo preso em rabo de cavalo, unhas feitas de vermelho. Bom dia, em que posso ajudar? Quero depositar esse cheque, eu disse entregando. Ela olhou, digitou alguma coisa no computador. 15.000 reais. Vai demorar uns 2 dias úteis para compensar, tudo bem? Tudo. Quer fazer mais alguma operação? Respirei fundo. Quero cancelar uma transferência automática. Qual? A que vai para o Rogério dos Santos todo dia 15. 2.000 reais. Ela digitou, olhou a tela. Encontrei. Quer cancelar definitivamente ou só suspender por alguns meses? Definitivamente. Tem certeza? Depois, para reativar a senhora, tem que vir aqui de novo. Tenho certeza. Ela clicou mais algumas vezes, me pediu para digitar a senha, confirmou. Pronto. A partir do próximo mês não sai mais. Obrigada. Saí do banco com as pernas bambas. Parecia que eu tinha feito alguma coisa proibida, perigosa. Mas ao mesmo tempo senti um alívio tão grande que quase sentei no meio-fio. 2.000 reais por mês, 24.000 reais por ano, que agora iam ficar comigo. Andei até a praça perto de casa, aquela que tem os bancos de madeira e as árvores velhas. Sentei, olhei as crianças brincando, as mães conversando, os cachorros correndo. Peguei o celular. Tinha mais mensagens. Rogério. Mãe, a gente precisa conversar com calma. Quando a senhora puder, liga. Patrícia. Dona Cida, desculpa pelo mal-entendido de sábado. A gente te ama muito. Um número desconhecido. Dona Cida, aqui é a Helena Meirelles, da revista Moda em Estilo. A senhora aceita uma entrevista essa semana? Posso pagar 500 reais pelo seu tempo. 500 reais. Por uma entrevista. Por contar minha história. Respondi a Helena. Aceito. Quando e onde? Ela respondeu rápido. Quarta-feira, 15 horas, no nosso escritório na Paulista. Mando o endereço. Muito obrigada. Não respondi para o Rogério, nem para Patrícia. Fiquei ali na praça até meio-dia. Depois fui no mercado. Comprei as coisas que eu queria, não só as que eram promoção. Comprei um pedaço de salmão, 180 reais o quilo, peguei 200 gramas. Comprei aspargos frescos. Comprei um vinho branco que a moça do mercado disse que era bom. 39 reais. Gastei 270 reais numa compra. Normalmente eu gastava 120, mas não me senti culpada. Voltei para casa, guardei as compras, preparei o almoço com calma. Salmão grelhado com aspargos e arroz integral. Comi assistindo uma novela antiga que reprisava no canal aberto. Depois lavei a louça, varri a casa e me sentei na máquina de costura. Fazia 3 dias que eu não costurava. Tinha uma saia para ajustar da Dona Vera, a vizinha do 3º andar. Ela tinha me pedido na sexta, pagava 30 reais. Olhei para a saia. Olhei para a máquina. Não quis. Simplesmente não quis costurar. Deixei a saia ali e fui ler um livro que eu tinha pego emprestado na biblioteca do bairro fazia 2 meses e não tinha aberto ainda. Romance policial. Gostei.
Às 18 horas tocou a campainha. Olhei pelo olho mágico. Rogério. De novo. Dessa vez ele estava com roupa de trabalho. Calça social cinza, camisa branca, gravata. Devia ter vindo direto do emprego. Abri a porta. Oi, mãe, ele disse, cansado. Posso entrar? Deixei. Ele entrou, sentou no sofá sem esperar eu oferecer. Passou a mão no rosto. A mensalidade do Pedrinho venceu hoje, ele disse direto. A senhora falou que ia pagar direto na escola. Pagou? Paguei, de manhã. Transferência para a conta da tesouraria. Ele soltou o ar, aliviado. Obrigado. Não me agradeça. É pro meu neto, não é para você. Ele engoliu seco. Mãe, eu vim pedir desculpas. De novo, de verdade. Eu conversei com a Patrícia. A gente errou feio no sábado. A gente sabe. A gente quer consertar. Como? Não sei. Me diz. Me diz o que a senhora quer que eu faça. Sentei na poltrona de frente para ele. Eu quero que você vire homem, Rogério. Ele piscou. Como assim? Vire homem. Assuma suas contas. Assuma sua família. Pare de depender de mim. A gente não depende. Depende. Vocês dependem. E o pior é que vocês acham que é direito. Ele ficou quieto. A Patrícia tá muito nervosa, ele disse depois de um tempo. Ela falou que a senhora tá mudada, que a senhora nunca foi assim. Eu nunca fui respeitada assim também. A gente respeita a senhora. Me deixaram na chuva, Rogério. Silêncio pesado de novo. Ele levantou, foi até a janela, ficou olhando a rua. A senhora vai voltar a ajudar a gente ou não? Ele perguntou de costas, a voz tensa. Não. Virou para mim. Como a gente vai fazer? Já falei. Se virem. A gente não consegue, mãe. A gente tá devendo conta. Então corta gasto. A gente já cortou. Cortou o quê? A academia da Patrícia? O salão de beleza? O restaurante caro? O Uber para todo lado? Ele não respondeu. É isso que eu tô falando, filho. Vocês não cortaram nada. Vocês só querem que eu continue pagando. A senhora é minha mãe. E você é meu filho. Não meu marido. Não meu patrão. Não meu dependente. Você tem 40 anos, Rogério. 40. Quando você vai aprender a viver com o que você ganha? Vi os olhos dele marejarem. Eu não sei se a gente consegue, ele disse baixinho. Então aprende. Ele respirou fundo, enxugou o rosto de novo. A Patrícia quer que a senhora vá lá em casa no sábado, almoçar, pra gente conversar com calma, os três. Não vou. Mãe, não vou, Rogério. Não agora. Talvez daqui um tempo, mas não agora. Ele veio até mim, ajoelhou na frente da poltrona, pegou minhas mãos. Eu preciso da senhora, mãe. A gente precisa. Não precisa. Vocês só acham que precisam. Eu te amo. Eu também te amo, filho. Mas amor não paga conta e não aceita desrespeito. Ele encostou a testa nas minhas mãos. Ficou assim uns segundos. Depois levantou, enxugou o rosto de novo e foi embora sem falar mais nada. Quando a porta fechou, eu chorei. Chorei porque dói. Dói demais colocar limite em filho. Dói ver ele sofrer, mesmo sabendo que é pro bem dele. Mas eu não voltei atrás. Quarta-feira chegou e eu fui na entrevista. Me arrumei direitinho, roupa simples, mas limpa, cabelo penteado, batom clarinho. O escritório da revista era num prédio alto na Paulista, 12º andar. Tinha recepção bonita, sofá de couro, revistas de moda espalhadas na mesa de centro. Helena me recebeu com um abraço. Dona Cida, que alegria! Vem, vem, vamos pro estúdio. Me levou para uma sala com fundo branco, luzes, câmera, cadeiras confortáveis. A gente vai gravar um vídeo também, tudo bem? Pro canal da revista no YouTube. Tudo, eu disse nervosa. Sentei na cadeira que ela indicou. Um rapaz veio e colocou um microfone de lapela na minha blusa. Uma moça veio e passou um pó no meu rosto para tirar o brilho. Helena sentou na outra cadeira de frente para mim com um caderninho e uma caneta. Relaxa, dona Cida. Vai ser uma conversa tranquila. Eu vou te fazer umas perguntas sobre sua trajetória e a senhora responde do jeito que quiser, sem pressa. E a gente começou. Ela perguntou de onde eu era, quando comecei a costurar,
Como aprendi? Eu contei. Contei da minha mãe, que era costureira também, lá no interior de Minas, que me ensinou a segurar agulha antes de segurar lápis. Contei de quando vim para São Paulo com 14 anos, trabalhar como babá, mas já costurando nas horas vagas. Contei de quando arrumei emprego no primeiro ateliê, ganhando um salário mínimo e meio por mês, mas aprendendo técnicas de alta costura que eu nunca tinha visto. E a senhora trabalhou quantos anos em ateliês? Helena perguntou. 40 anos. 40 anos entrando pela porta de serviço, costurando para madame que nunca soube meu nome. A senhora se sentia invisível? Pensei antes de responder. Me sentia útil, que é diferente de valorizada. Eu sabia que eu era boa, sabia que minhas costuras eram perfeitas, mas ninguém mais sabia, porque eu estava sempre escondida lá no fundo, na salinha sem janela. E quando a senhora conheceu a Luna Bittencourt? Aí eu contei. Contei da menina tímida que chegou no ateliê da dona Sônia, com 19 anos, magrinha, assustada. Contei de como eu ensinei ela, protegi ela, acreditei nela. A senhora imaginava que ela ia chegar onde chegou? Imaginava. Ela tinha talento de verdade, tinha olho, tinha gosto, tinha vontade. Só precisava de alguém que acreditasse. E a senhora acreditou. Acreditei. E ela nunca esqueceu. Não, ela não esqueceu. Helena me perguntou do sábado, do evento, de tudo. Eu contei. Contei da chuva, da humilhação, da limusine, do resgate. Quando terminei de contar, Helena estava com os olhos marejados. Dona Cida, quantas mulheres como a senhora existem no Brasil? Mulheres que sustentaram a moda, a indústria têxtil, as famílias, mas nunca foram reconhecidas? Milhares, milhões. Toda costureira que você conhece tem uma história parecida com a minha. E o que a senhora diria para essas mulheres? Pensei. Que elas merecem respeito, que o trabalho delas tem valor, que não é porque a gente trabalha com as mãos, com agulha e linha, que a gente vale menos do que quem trabalha com computador ou caneta. A gente está construindo o mundo também, e merece ser visto. A gravação acabou. Helena me abraçou forte. Muito obrigada, dona Cida. Essa matéria vai sair na edição de dezembro, e o vídeo a gente posta semana que vem. Me deu o cheque de R$ 500. Eu guardei na bolsa, agradeci e saí. No caminho de volta para casa, no ônibus, fiquei pensando em quantas vezes eu tinha me sentido pequena, invisível, sem valor, e em como, de repente, em 3 dias, isso tinha mudado. Não porque eu tinha virado outra pessoa, mas porque eu tinha deixado de aceitar ser tratada como menos. Cheguei em casa no fim da tarde. Tinha uma sacola pendurada na maçaneta da minha porta. Peguei, abri. Dentro tinha um buquê de flores, rosas amarelas e um cartão. Abri o cartão. Mãe, desculpa por tudo. A gente te ama. Rogério, Patrícia e Pedrinho. Olhei para as flores, bonitas, cheirosas, mas flores não pagam conta e não apagam humilhação. Coloquei num vaso com água mesmo assim, porque as flores não tinham culpa. Sábado de manhã, 8h40 da manhã, tocou a campainha. Olhei pelo olho mágico. Pedrinho, meu netinho, sozinho. Abri correndo. Pedrinho, que você tá fazendo aqui sozinho? Ele olhou para mim com aqueles olhos castanhos iguais aos do pai e deu um sorriso banguela. A vovó não vem mais me ver? Ele perguntou, e aquilo partiu meu coração. Me ajoelhei na frente dele. Claro que vou, meu amor. A vovó só tá resolvendo umas coisas. O papai disse que a vovó tá brava com a gente. Não tô brava com você, meu amor. Nunca. Então por que a vovó não vem mais lá em casa? Olhei pro corredor. Patrícia estava no fim, encostada na parede me olhando. Ela tinha mandado o menino na frente. Esperta. Vem, entra, eu disse pro Pedrinho. Vem tomar um suco com a vovó. Ele entrou. Fui até a cozinha, preparei suco de laranja, peguei uns biscoitos de maisena que eu sabia que ele gostava. Patrícia apareceu na porta. Posso entrar, dona Cida? Não respondi, mas também não fechei a porta. Ela entrou, sentou na sala, no sofá. Pedrinho foi assistir desenho na televisão, alheio a tudo.
Fui até a sala, fiquei em pé. Usar seu filho para me amolecer é baixo, Patrícia. Até para você. Ela abaixou a cabeça. Eu sei. Desculpa, mas eu precisava falar com a senhora, e a senhora não atende minhas ligações. Porque eu não quero falar com você. Eu sei que eu errei, dona Cida. Eu sei. Sábado foi horrível. Eu não devia ter pedido para a senhora esperar lá fora. Eu só queria que tudo fosse perfeito, sabe? Eu queria que as pessoas vissem que a gente tá bem, que a gente é bem-sucedido, que a gente conseguiu. Conseguiu o quê? Dívida? Ela mordeu o lábio. A senhora cortou a ajuda, ela disse, e a voz dela tremeu. O Rogério me contou. A senhora não vai mais transferir os R$ 2.000. Não vou. A gente não consegue sem esse dinheiro, dona Cida. Consegue, é só parar de gastar com bobagem. Não é bobagem. É sim, carro que vocês não precisam, roupa de marca, restaurante caro, Instagram de mentira. Vocês vivem uma vida falsa, Patrícia. E querem que eu pague por essa mentira. Vi a raiva nos olhos dela. Raiva que ela tentou esconder. Mas eu vi. A senhora não entende, ela disse controlada. A senhora não sabe como é ter que competir. Todo mundo postando viagem, roupa nova, carro do ano. Se a gente não acompanha, a gente fica para trás. Para trás de quê? De gente que também está endividada fingindo ser rica? Ela levantou, nervosa. A senhora é antiquada, dona Cida. A senhora não entende como o mundo funciona hoje. Eu entendo que dívida não paga felicidade. E aparência não enche barriga. A senhora está fazendo isso porque a gente te deixou lá fora na chuva. Eu sei, a senhora está se vingando. Olhei para ela. Para aquela mulher que eu ajudei durante 10 anos. Que eu vesti, que eu sustentei, que eu acolhi como filha. E senti pena. Pena dela viver tão preocupada com o que os outros pensam que esqueceu de viver de verdade. Não é vingança, Patrícia. É limite. É amor próprio. É dignidade. Coisas que você ainda vai aprender. Talvez quando parar de me usar. Ela respirou fundo, pegou a bolsa. Vem, Pedrinho. A gente vai. Mas eu nem terminei o desenho, mãe. Vem. Ela pegou o menino pela mão, puxou ele. Pedrinho me olhou, confuso. Tchau, vovó. Tchau, meu amor. A vovó te ama. E eles saíram. Fiquei ali parada na sala vazia, ouvindo o silêncio. Será que eu tinha feito certo? Será que eu estava sendo egoísta? Será que eu estava exagerando? Olhei para a foto do meu marido na parede. Eu tô certa, né, seu Antônio? Perguntei para ele. Eu não posso deixar eles me usarem pro resto da vida, né? E de algum jeito, no silêncio, eu senti que ele dizia que sim, que eu estava certa, que estava na hora. 3 meses se passaram. 3 meses desde aquele sábado na chuva. 3 meses desde que eu decidi que não ia mais ser capacho. E muita coisa mudou. A matéria da Helena saiu na revista em dezembro. Capa dupla. Minha foto ocupando 2 páginas com o título As Mãos Invisíveis da Moda Brasileira. Dentro tinha 6 páginas sobre minha história, fotos antigas que eu nem lembrava que existiam, depoimento da Luna falando de mim. O vídeo no YouTube viralizou. 500.000 visualizações na primeira semana. 1,5 milhão depois de um mês. Os comentários eram aos milhares. Gente dizendo que se identificava, gente mandando força, gente contando histórias parecidas com a minha. Meu celular não parava de tocar. Revistas querendo entrevista. Programas de TV querendo me levar no estúdio. Marcas de roupa querendo que eu desse consultoria. Eu, Maria Aparecida dos Santos, costureira aposentada da Penha, virei meio que famosa. E com a fama veio dinheiro. Não muito, não era rica, mas era mais do que eu ganhava antes. A Luna me contratou como consultora do ateliê dela. R$ 1.500 por semana só para ir lá 2 vezes e ensinar as costureiras mais jovens as técnicas antigas que eu dominava. R$ 6.000 por mês. Uma marca de linha de costura me chamou para ser garota propaganda. Garota propaganda aos 68 anos, imagina. Eles queriam mostrar que costura é para todas as idades. Pagaram R$ 8.000 por uma campanha de 3 meses. Dei mais 2 entrevistas, uma para uma revista feminina e outra para um podcast sobre empreendedorismo na terceira idade. R$ 1.000 cada. De repente eu estava ganhando mais do que eu ganhei a vida inteira. E não estava dando 1 centavo pro Rogério.
A escola do Pedrinho eu continuava pagando, direto na tesouraria, R$ 2.800 por mês, sem falta. Mas era pro meu neto, não para eles. Rogério me ligava toda semana. No começo era desespero, depois virou cobrança. Agora era silêncio pesado. Oi, mãe, tudo bem? Tudo. Tá precisando de alguma coisa? Não. A gente pode ir aí? Pode. Mas eles nunca iam. Patrícia parou de me ligar. Parou de mandar mensagem. Me bloqueou no Instagram quando eu criei uma conta e comecei a postar sobre costura. 15.000 seguidores em 2 meses. Mais que ela, que tinha 8.000. Acho que doeu o ego. Pedrinho eu via de vez em quando. Rogério trazia ele aqui no domingo de manhã, deixava por 2 horas, buscava. A gente tomava café, assistia desenho, brincava. Mas eu sentia a distância. Sentia que a Patrícia estava enchendo a cabeça do menino com veneno sobre mim. Uma vez o Pedrinho perguntou: Vovó, por que a mamãe disse que a senhora não gosta mais da gente? Aquilo doeu tanto que eu quase voltei atrás em tudo. Quase. Me ajoelhei na frente dele, segurei o rostinho dele entre minhas mãos. A vovó ama vocês, todos, seu pai, sua mãe e você mais que tudo nesse mundo. Mas amar não significa deixar que pisem na gente. A vovó tá aprendendo isso agora, e um dia, quando você crescer, você vai entender. Ele não entendeu. Claro que não entendeu. Tinha 8 anos, mas um dia ia entender. Eu tinha certeza. Janeiro chegou e a Luna me convidou para ir com ela numa viagem. Uma semana em Gramado, no Rio Grande do Sul, para um evento de moda de inverno. Tudo pago. Passagem, hotel, alimentação. A senhora merece, mestra, ela disse. A senhora trabalhou a vida inteira. Quando foi a última vez que a senhora viajou? Pensei. A última viagem que eu fiz foi em 2003, pro velório do irmão do meu marido, em Belo Horizonte, 22 anos atrás. Vou, eu disse. E fui. Peguei o avião pela primeira vez na vida. Sentei na janela, olhei as nuvens, chorei de emoção quando a gente decolou. Gramado era lindo, frio, cheirando a chocolate e pinho. Eu me hospedei num hotel com lareira no quarto, banheira de hidromassagem, café da manhã com frutas frescas e pães quentinhos. Andei pelas ruas de pedra, entrei nas lojinhas, tomei chocolate quente sentada num café com vista para as montanhas. E pela primeira vez em décadas, eu me senti viva. Não útil, não necessária, não funcionando. Viva. Quando voltei para São Paulo, uma semana depois, eu estava diferente. Mais leve, mais inteira. Cheguei em casa num domingo à tarde. Subi os 17 degraus sem sentir tanto o joelho. Abri a porta. Tinha alguém sentado no corredor, encostado na parede do lado da minha porta. Rogério. Ele levantou quando me viu. Tava magro. Mais magro do que quando eu vi ele pela última vez. Fazia quase um mês. Olheiras fundas. Barba por fazer. Oi, mãe, ele disse, a voz cansada. Oi, filho, que você tá fazendo aqui? Esperando a senhora. Faz 3 horas. Por que não me ligou? Liguei. A senhora não atendeu. Olhei pro celular. Tava no silencioso. 6 ligações perdidas dele. Desculpa, tava no avião. Cheguei agora de viagem. Eu sei. Vi no seu Instagram. Abri a porta, entrei. Deixei a mala na sala. Quer entrar? Ele entrou. Sentou no sofá. Ficou olhando pro chão. Fui até a cozinha, coloquei água para ferver, preparei café. Quando voltei para a sala com 2 xícaras, ele estava com o rosto entre as mãos. Rogério, ele levantou a cabeça. E eu vi que ele estava chorando. Não aquele choro forçado de manipulação. Era choro de verdade, de dor, de desespero. Sentei do lado dele, coloquei a mão nas costas dele. O que aconteceu? Ele respirou fundo, enxugou o rosto com as costas da mão. A gente perdeu o carro, ele disse. Não conseguimos pagar as parcelas. Foram buscar semana passada. Fiquei quieta. E não é só isso, ele continuou. A gente teve que sair do apartamento. Não estava conseguindo pagar o aluguel. A gente tá morando num apartamento menor agora, mais longe, mais barato. R$ 800 por mês.
É pequenininho. Pedrinho divide quarto com a gente. E o trabalho de vocês? A gente tá trabalhando, mas com menos dinheiro sobrando, sabe? A Patrícia cancelou a academia, o salão de beleza, tudo. A gente tá comendo em casa, não pede mais delivery. A gente tá vivendo diferente. E como é? Ele olhou pra mim, os olhos vermelhos. É difícil, mãe. É muito difícil, mas é real. Pela primeira vez em anos, a gente sabe exatamente quanto a gente tem, quanto a gente gasta, quanto sobra. Não tem mais cartão de crédito escondido. Não tem mais conta surpresa. É difícil, mas é honesto. Peguei a mão dele. E a Patrícia? Como ela tá lidando? Ele deu uma risada amarga. No começo ela surtou, chorou, gritou, disse que a vida dela tinha acabado, disse que tudo era culpa da senhora, que a senhora tinha abandonado a gente. Ele fez uma pausa. Mas depois ela começou a ver, começou a entender. A gente estava vivendo uma mentira, mãe. A gente estava fingindo ser rico enquanto afundava em dívida. E a senhora estava segurando a gente. Quando a senhora soltou, a gente caiu. E foi bom. Foi bom? Foi, porque a gente acordou. A gente acordou para a realidade, para o que a gente é de verdade. Não tem mais pose, não tem mais Instagram de mentira. A Patrícia apagou metade das fotos dela, parou de postar. Ele olhou para mim. E ela quer pedir desculpas. De verdade. Não desculpa de boca, de flores, de cartão. Desculpa de mudar. Ela tá aqui? Tá. Lá embaixo, no carro emprestado do primo dela, com o Pedrinho. Ela não quis subir porque tem medo que a senhora não queira ver ela. Levantei. Chama ela. Mãe. Chama, Rogério. Ele desceu. 2 minutos depois, bateu na porta. Abri. Patrícia estava ali, sem maquiagem. Cabelo preso num rabo de cavalo simples. Roupa comum, calça jeans e blusa de malha. Sem salto. Tênis velho. E parecia humana. Pedrinho estava do lado dela, segurando a mão. Dona Cida, Patrícia disse, e a voz dela tremeu. Eu sei que eu não tenho direito de pedir nada. Eu sei. Mas eu precisava dizer que eu sinto muito, muito mesmo, pelo sábado, por tudo, por ter tratado a senhora mal, por ter usado a senhora, por ter sido uma nora horrível. Ela estava chorando. Chorei também. Entra, eu disse. A gente entrou. Sentou na sala. Pedrinho veio correndo me abraçar e eu segurei ele apertado, cheirando o cheirinho de sabonete do cabelo dele. Fiquei com ele no colo enquanto a gente conversava. Conversamos por horas. Patrícia contou como foi difícil. Como ela teve que vender as roupas de marca, os sapatos caros, as bolsas que ela tinha comprado parcelado. Como ela teve que aprender a cozinhar de verdade, não só esquentar comida pronta. Como ela teve que pegar ônibus de novo, depois de anos só andando de Uber. No começo eu tinha vergonha, ela admitiu. Vergonha de quem ia me ver no ônibus, na feira, no mercado barato. Mas aí eu percebi que ninguém estava olhando. Ninguém se importava. E que a única pessoa que eu estava enganando era eu mesma. E agora? Eu perguntei. Agora eu tô mais leve, mais tranquila. A gente não tem dívida mais. A gente paga tudo em dia. Sobra pouco, mas sobra. E a sensação é boa. É muito boa. Olhei pro Rogério. Ele estava olhando para a mulher dele com um carinho que eu não via fazia tempo. A senhora vai voltar a fazer parte da nossa vida? Patrícia perguntou, hesitante. Não financeiramente. A gente não quer mais dinheiro da senhora. A gente quer a senhora. A vovó do Pedrinho, a mãe do Rogério, a família. Olhei para eles. Pro meu filho que finalmente tinha amadurecido. Pra minha nora que finalmente tinha acordado. Pro meu neto no meu colo, dormindo de cansaço. Eu nunca saí da vida de vocês, eu disse. Vocês que saíram da minha. Mas eu aceito ter vocês de volta, com uma condição. Qual? Rogério perguntou. Que seja de igual para igual. Não sou a mãe que resolve problema. Não sou a avó banco. Sou a Cida, a Maria Aparecida, a costureira,
A mulher que gosta de viajar, de ler, de assistir novela, e quero ser respeitada como isso, como pessoa, não como função. A gente respeita, Patrícia disse. A gente promete. Promessa é fácil, quero ver na prática. A gente vai mostrar, Rogério disse. A gente vai. E eles mostraram. Nos meses seguintes, eles vieram me visitar toda semana. Mas não para pedir nada, para conversar, para tomar café, para me contar da semana deles. Patrícia me pediu para ensinar ela a costurar. Nada profissional, ela disse. Só o básico, para consertar roupa do Pedrinho, fazer barra de calça, essas coisas. Ensinei. E foi bom ver ela sentada na minha mesa, com a agulha na mão, tentando fazer ponto reto, errando, tentando de novo. Rogério começou a me ajudar com as coisas da casa. Trocou a resistência do chuveiro que tinha queimado. Consertou a torneira da pia que pingava. Coisas pequenas, mas que mostravam presença. E Pedrinho? Pedrinho voltou a ser meu netinho. Dormia aqui de vez em quando no sofá, enrolado no cobertor que eu fiz de crochê. A gente assistia desenho junto, comia pipoca, ria. Abril chegou e a Luna me ligou. Mestra, eu tô montando uma coleção especial sobre raízes, sobre memória, sobre as mulheres que construíram a moda brasileira sem ser vistas. E eu quero que a senhora faça parte, que a senhora costure uma peça para a coleção. A peça que a senhora quiser, do jeito que a senhora quiser. Eu pago R$10.000. R$10.000 por uma peça. Eu aceito, eu disse. Passei um mês pensando no que eu ia fazer, no que representava a minha história. Decidi fazer um vestido simples, de linho cru, com bordado à mão na barra. Bordado de flores do cerrado, como as que eu via em Minas quando era criança. Levei 40 dias para terminar. Cada ponto feito com cuidado, com amor, com memória. Quando entreguei para Luna, ela chorou. É perfeito, mestra. É tudo. O vestido desfilou em maio, no São Paulo Fashion Week. Numa modelo famosa, alta, linda. Mas antes de ela entrar na passarela, a Luna me chamou. A senhora vai apresentar a peça, mestra. A senhora vai entrar comigo, vai contar a história, vai receber os aplausos. Luna, eu não sei falar em público. A senhora sabe, a senhora já falou, em cada entrevista, em cada vídeo. A senhora só precisa ser a senhora. E eu fui. Entrei naquela passarela de braço dado com a Luna, na frente de 1000 pessoas, câmeras, flashes, gente famosa. E contei minha história. Contei da menina de Minas que aprendeu a costurar com a mãe. Da jovem que veio para São Paulo procurar vida melhor. Da mulher que trabalhou 40 anos sem ser vista. Da mãe que se doou tanto que se esqueceu de si mesma. Da avó que um dia disse chega. E quando terminei, o salão inteiro se levantou, aplaudindo. Aplaudindo de pé. Para mim. Para Maria Aparecida dos Santos. E lá no fundo da plateia, na última fileira, eu vi Rogério, Patrícia, Pedrinho. Aplaudindo também, chorando, sorrindo. Orgulhosos. Depois do desfile, a gente se encontrou lá fora. Pedrinho pulou no meu colo, me abraçou apertado. Vovó, você é famosa! Não, meu amor, vovó só tá sendo vista, que é diferente. Rogério me abraçou. Eu tenho muito orgulho da senhora, mãe, ele disse no meu ouvido. Muito. Eu também tenho orgulho de você, filho, do homem que você se tornou, finalmente. Patrícia veio, tímida. Dona Cida, obrigada, por não ter desistido da gente, por ter colocado limite. Foi a melhor coisa que a senhora podia ter feito. Abracei ela também. Obrigada por ter aprendido. A gente foi jantar juntos naquela noite, num restaurante simples, popular, perto de casa. Comemos prato feito, tomamos suco natural, rimos. E não tinha falsidade, não tinha pose, não tinha máscara. Era real. E era bom. Hoje, 6 meses depois daquele sábado na chuva, eu tô aqui, na minha casa na Penha. Nos meus 17 degraus, na minha sala com sofá velho. Mas diferente. Tenho dinheiro guardado, tenho trabalho que eu amo, tenho reconhecimento, tenho dignidade e tenho família. Não a família que me usava, a família que me respeita.
O Rogério e a Patrícia ainda lutam todo mês para fechar as contas. Ainda cortam gasto, ainda vivem apertado, mas vivem de verdade, sem mentira, sem dívida que não conseguem pagar. E de vez em quando sobra, eles me trazem um presentinho. Uma flor, um chocolate, um bilhetinho escrito pelo Pedrinho. Não porque precisam me agradar, mas porque querem. E essa é a diferença. Recebi uma mensagem da Helena essa semana. Ela quer fazer uma segunda matéria. 1 ano depois, o que mudou na vida de Dona Cida? Vou aceitar. Porque tem muita coisa para contar. Sobre dignidade, sobre amor próprio, sobre colocar limite em quem a gente ama, sobre entender que ser mãe não é ser capacho e que a gente pode amar com limite, pode ajudar com dignidade, pode ser família sem ser usada. Olho para a foto do meu marido na parede. A gente conseguiu, seu Antônio, eu digo para ele. Criamos um homem de verdade. Demorou, mas conseguimos. E eu sei que ele tá orgulhoso, assim como eu. Assim como eu tô orgulhosa de mim. Da Cida que aprendeu a dizer não. Da Cida que aprendeu a se valorizar. Da Cida que descobriu que nunca é tarde para começar de novo. Mesmo aos 68 anos. Mesmo depois de uma vida inteira sendo invisível. Porque visibilidade não vem de fora. Vem de dentro. Quando a gente decide que merece ser vista. E respeitada e amada do jeito certo.